Está começando mais uma edição do Podcast Timão, o Podcast Timão número 6. Comigo, Teleco. Tudo bem, Teleco? Boa noite, boa tarde, bom dia. Boa noite a todos. Legal. Tudo bem, Vessone? Tudo bem, um grande abraço a todos. Hoje a gente vai falar bastante do assunto do Malcom, do Matheus Pereira, o que disse o Fernando Garcia. Vamos falar do Matheus Cassini, que assinou com Palermo. A gente vai falar também do assunto do Elias, sobre a gincana do Edu Gaspar, qual será o jogador espanhol que está na mira do Corinthians. Mas vamos começar com essa história do Fernando Garcia, que é o empresário do Malcom e também do Matheus Pereira. É o empresário também do Cassini, né, que foi vendido para o Palermo, e empresário do Petros, que foi vendido para o Betis da Espanha. Hoje eu conversei com o Fernando Garcia e ele disse o seguinte: não é sondagem, não é procura, é uma proposta oficial do Braga de Portugal pelo Malcom e também pelo Matheus Pereira, o popular Pirulão, né, que tem 17 anos de idade, nem jogou pelo profissional do Corinthians, e o Corinthians só tem 5% dele. Do Malcom, o Corinthians tem 30% e o Fernando Garcia tem 70%. Lembrando que a multa rescisória do Malcom está em torno de 70 milhões de reais. Então, se algum time quiser pagar a multa, o Corinthians ficaria com cerca de 20 milhões de reais. Mas ninguém paga tudo isso, os times se acertam por muito menos. Eu perguntei o valor para o Fernando Garcia, qual seria o valor dessa proposta, principalmente pelo Malcom. Ele disse que não poderia falar, mas que é uma proposta irrecusável para o Corinthians. E para finalizar, até o Malcom deu uma entrevista para Bradesco Esportes FM com o nosso grande colega Felipe Facincani e disse que quer ganhar títulos e fazer história no Corinthians. E aí, Teleco, você acha que o Malcom fica ou as verdinhas vão falar mais alto? Eu acho que a gente tá correndo grande perigo do Malcom ir embora, dependendo do salário. Quem vai ficar contente mesmo é o tio Fernando, que ele sim não vai deixar de faturar. E parece que ele não se incomoda muito com o futuro dos seus jogadores. Ele quer mesmo elevar o dele. E aí, Vessone, você acha que o Malcom vai pro Braga, né? Que é um time pequeno lá de Portugal, não é um time nem que teria tanta grana assim para seduzir o Corinthians? O que você acha disso? Eu só acho que o Corinthians poderia pelo menos se impor nessa situação, achar ali um valor mínimo que ele pediria pro Fernando Garcia que for, ou pro Braga, e falar assim: olha, o Malcom tem contrato longo, não tem o mínimo de interesse de liberá-lo. Se você, não interessa se eu tenho 10%, 20%, 30%, 40%, no caso do Corinthians são 30%. Mas ele poderia falar: eu quero no mínimo esse valor aqui, ó. Se você conseguir mais do que isso, é um problema seu, pega o restante pra você. Eu quero no mínimo esse valor. Eu acho que é isso que o Corinthians poderia fazer. Achar ali um teto, um mínimo que tanto Braga quanto Fernando Garcia, e aí jogar a bomba pro outro lado, estipular esse mínimo e deixar que a bomba fique pro outro lado e parar de ser refém de empresário, dos outros, enfim. É óbvio, a situação financeira do clube é difícil, mas eu acho que está na hora do Corinthians também se impor um pouco aí diante de Fernando Garcia, até de outros empresários, e aí nesse sentido começar a bater um pouco de pé também em relação a essas propostas. Eu acho que o maior erro não é nem bater o pé em relação a essas propostas agora. O erro foi lá atrás, quando eles não tinham dinheiro para pagar o passe do Ralf, e eles deram toda essa parte dos direitos econômicos desses jogadores jovens para o Fernando Garcia, por um valor relativamente baixo. Claro, você tem razão nesse sentido. Não deveria ter dado mais um percentual e ficado só com 30%. Ao mesmo tempo, os direitos federativos, que é a única coisa que a FIFA ela aceita como parte de uma transferência, ela só reconhece o direito federativo e não econômico, que aliás, inclusive, acabou essa história. As empresas nem podem mais ter a parte do direito econômico. Isso já nem mais existe mais perante a lei. Então o Corinthians e o Braga só pode comprar esses jogadores se for do Corinthians. Então é possível sim o Corinthians se impor um pouco mais nessa negociação, estipular um valor mínimo, não interessa se tem 30%, se tem 40%, enfim, que o Corinthians se imponha nessa situação e tente conseguir aí um valor pelo menos honesto em relação ao Malcom, que não perca um jogador que até então voltou um pouco melhor agora da seleção, está se mostrando mais útil, um pouco melhor,
não fica voltando mais a bola para trás o tempo inteiro, tá indo partindo para cima, tá criando um pouco mais de chance, enfim, tá demonstrando ser muito mais útil do que estava antes de ir para a seleção brasileira sub-17. Agora, Vessone e Teleco, antes de passar para o próximo assunto, só vou dar uma de advogado do diabo aqui para ver o que vocês acham. Que é muito fácil você bater no empresário, né? No futebol, o empresário também é culpado de tudo. É claro que tem muito empresário aí desonesto, tem muito empresário que só quer saber de dinheiro, que não quer saber de nada. Agora o Telec falou, o Fernando Garcia emprestou dinheiro pro Corinthians para pagar o Ralf e acabou ficando com parte dos direitos econômicos. Imagina você, o empresário, você empresta, sei lá, 3 milhões, 4 milhões de reais pro clube e no caso o Corinthians não tinha dinheiro para pagar e deu parte dos direitos econômicos de atletas da base. Não vamos nem falar de Malcom, de Matheus Pereira, ó, você me dá 4 milhões de reais e eu te dou 50% dos direitos econômicos do X, do Y, do Z, do M, do N, do P. Às vezes nenhum desses caras dá certo, às vezes esses 4 milhões de reais que o cara emprestou não ia valer mais 4 milhões de reais, porque esses jogadores poderiam não jogar bola, poderiam não virar. Com o Malcom virou e ele se valorizou. Com o Matheus Pereira, por causa das convocações para a seleção sub-17 e tal, ele também se valorizou. Agora é um risco também que o empresário corre, e no caso o Fernando Garcia, né, que emprestou o dinheiro e pegou esses direitos. O que você acha, Teleco? Mas, Belo, só um parênteses. Eu duvido, eu não vi o contrato, mas eu duvido que nesse caso, a cláusula não é a seguinte, são os 3 que eu te emprestei, ou vale o percentual que vale muito mais do que isso. Eu duvido que vai ficar apenas diante do percentual, e aí, ó, aconteceu, o percentual valeu 500 mil, viu? Você me emprestou 3, só que o percentual da venda dele é só 500 mil, você perdeu 2 milhões e meio. Eu duvido que o Fernando Garcia não pôs essa cláusula do tipo, os meus 3 ou o percentual que vale esses 3 e muito mais. Me desculpa, mas eu acho que o Fernando Garcia não seria burro a esse ponto de ficar igual só... o empresário do Valdívia, né? O que ajudou a comprar o Valdívia, que acabou perdendo todo o dinheiro. Claro, condicionado só o percentual. Eu duvido que ele não se garantiu ali com o mesmo valor ou mais. Eu duvido. Então, foram 2 milhões e 200 mil. Serviu para comprar 40% do Malcom, 35% do Matheus Pereira e 35% do Guilherme Arana. Isso não pode ter valido a pena para o Corinthians. Do outro lado, a gente tem um exemplo do BMG em 2013, comprou uma série de direitos de jogadores e acabou nenhum deles vingando. Perderam 1,3 milhões nessa. E falando em Fernando Garcia, o Teleco e Vessone, hoje o Cassini assinou com o Palermo, né, Vessola? Foi isso. O Palermo oficializou, então provavelmente aquele dinheiro, 1 milhão de euros, caiu na conta do Corinthians, porque o Corinthians só ia deixar oficializar e só ia mandar toda a documentação diante do depósito, então provavelmente caiu o dinheiro na conta, ou pelo menos ali aquelas garantias bancárias que vira dinheiro posteriormente, deve ter chegado ao Corinthians, e aí o Corinthians autorizou essa apresentação. E aí, para mim, enfim, já escrevi muito sobre isso, mas repito aqui, um grande erro da diretoria. A diretoria tentou consertar, tentou reverter diante de toda a comoção da torcida, revolta em rede social, não deu mais tempo, o jogador já estava com a cabeça feita para ganhar lá seus 80 mil, 90 mil reais, ele ganhava ali pouco mais de 8, 10 mil reais no Corinthians, tentaram dar algum aumento para ele já estava com a cabeça lá, e o Cassini está indo embora agora sem sequer entrar no almanaque do Celso Zelt, sem sequer fazer um jogo com a camisa do Corinthians. E o clube, para mim, o maior erro de todos, não só apenas de não ter dado chance para ele nem sequer quebrar a cara. A gente não sabe nem se o Cassini ia mandar bem no time profissional. Pode ser que ele tivesse a chance e não jogasse nada e se perdesse aí no meio do caminho. Igual Lulinha. E rodasse pelo interior como muitos outros, enfim, um Boquita da vida. A gente não sabe, poderia acontecer. Mas no mínimo você tinha que deixar o cara quebrar a cara. Nem isso eles deixaram. E mais do que isso, o contrato dele ia até fevereiro de 2017. Você não tinha motivo nenhum para liberá-lo. Ah, mas ele tá pressionando, o empresário tá pressionando. Então ele que pressione, ele fica treinando aqui, ele fica até 2017 aqui treinando.
pode pressionar o que ele quiser, não tem conversa, não vai me pressionar, eu não vou liberá-lo. Mas não, aceitou a pressão, liberaram, a torcida descobriu, começou a pressionar, tentaram reverter e não conseguiram mais. Vamos dizer que não tinha o que fazer, tinha que liberar. Você tinha uma terceira alternativa, que era manter um pedaço dos direitos. Você, no mínimo ali, se você guarda 20%, 30% e não abre mão desses 30% dele, por exemplo, poderia emprestá-lo e guardando os 30%, poderia só vender uma parte do percentual e guarda 30%. Se esse menino vira no Palermo, aí a Inter de Milão, o Milan, a Juventus quer contratá-lo depois por 20, 30 milhões de euros, você tem 30% de uma bolada de 100 milhões de reais, de 120 milhões de reais. Mas não, você libera ele, não fica com nenhum percentual, vai ter lá só de clube formador depois, que vai dar pouco, porque ele é muito jovem, enfim. Ou seja, então você tinha 3 alternativas e você não fez nenhuma das 3. Então foi um dos maiores erros administrativos do Corinthians, dessa atual diretoria, que não deve ser perdoada. Sem dúvida, eu acho que uma das páginas mais tristes aí da história do Corinthians, porque foi um erro sucedendo outro e sucedendo outro, que vai culminar aí talvez com um grande problema se esse moleque estourar na Itália e vier um time grande contratá-lo por cifras milionárias, e o Corinthians, que poderia pegar uma bolada no futuro, seja com percentual, seja posteriormente, se tivesse guardado algum outro percentual de direito econômico, enfim, poderia ter feito várias coisas, e não fez nenhuma. Isso a gente pode ouvir muito falar dele ainda, e acho que pode dar muito problema ainda para Edgar, para Roberto, enfim. Fica aqui a minha parte aí nessa situação. O engraçado é que com o Petros o Corinthians ficou com uma parte, né? E com o Cassini, que pode dar muito mais dinheiro no futuro, não, né, Vessone? Pelo que se fala aí, o Corinthians conseguiu ali, mas talvez o Cassini deu esse exemplo para a diretoria, tomou tanto pau que eles resolveram guardar um pouquinho do Petros, que a gente sabe que deve ter muito menos talento do que o Cassini. A tendência é que vingue menos e é que dê menos dinheiro, pode até acontecer ao contrário, o futebol tem muito dessas coisas. Mas a gente vai aguardar no futuro. A gente talvez vá falar muito de Cassini, desse erro do Corinthians no futuro. Enfim, acho que Roberto, Edu e todo mundo que tá lá, a gente vai ouvir, eles vão ter que ouvir muito ainda num futuro próximo aí, se esse menino estourar lá na Itália. A gente sempre fala do William também, que foi vendido por 18 milhões de dólares, mas ele jogou 41 jogos no Corinthians e ainda fez 2 gols, né? É que a gente lembra só um pouco dele. E na verdade, mais do que 41 jogos, enfim, você pegou ali na época 19 milhões de dólares, que na época dava 32, 33 milhões de reais. Nós estamos falando de um menino da base que vingou 33 milhões de reais para você, não é pouco. Era muito dinheiro, na época a maior venda da história do clube. Enfim, você fez muito dinheiro com ele. Se ele depois virou muito mais dinheiro, aí é um problema lá da Europa. O problema não é sair, o problema é sair de graça, né? É isso, esse é o maior problema. Se o Cassini tivesse ido por 20, 30 milhões, e lá na Europa ele virasse mais 50, 60, 80 milhões, parabéns pelo futebol europeu, por Palermo. Mas aqui ele tá saindo por 1 milhão de euros, 3 milhões e meio de reais. É muito pouco. Deprimente. Marcão, tem alguém chegando? Será que vai chegar jogador no Corinthians? Fala disso, Teleco. Eu queria saber da novela do Theo Gutierrez. Já chegou no milésimo capítulo ou não? Aliás, sobre o Theo Gutierrez, uma confusãozinha hoje, né? Que na Argentina teve um jornalista que deu que ele estava muito próximo, quase acertado com o Corinthians. Eu até me assustei, daí eu liguei pro vice-presidente do River, o Matias Patanian. Ele disse que não tem negociação nenhuma com o Corinthians. Foi bem claro sobre isso, viu, Tele? O Azerrad está em Campinas. Hoje ele teve inclusive uma reunião com Careca e com Silas, e ele não está lá. Se alguém está negociando é o Foque Moreno. Ao mesmo tempo, Daniel Avejaneda é do Clarim, e ele costuma saber do que está falando. Vamos aguardar. E hoje você ficou o dia inteiro ocupado com uma gincana? O que aconteceu? É a gincana do Edu. O Edu deu uma entrevista do Jorge Nicola e comentou que ele estava tentando desde janeiro comprar um jogador de um time pequeno da Espanha.
Resultado, todo mundo correu pro Football Manager e começou a procurar jogadores. Então apareceram aí grandes nomes como Charles Dias, Wellington Robson, Felipe Mattioni e o Clecildo Rafael Martins, entre outros. O Dassler Marques procurou William José, Rafael Martins, os dois negaram que vem, então já são dois que arriscaram. Vamos ver se aparece alguém aí. O Edu mesmo já falou que tá muito difícil e que talvez não venha, mas ia continuar tentando. Pelo menos a gente se divertiu. William José é o mais famoso desses aí que você falou, né? É o que tem mais história aqui no futebol brasileiro, porque os outros devem ter saído com 15, 16 anos, porque a gente nunca ouviu falar. Aliás, o William José, ele tem muita história mesmo, né? Ele deve ter uns 22 anos e 23 clubes, assim. Acho que ele consegue ter mais clube do que anos de vida, então tem bastante história mesmo, né? E tem novidade do Elias, Teleco? Rodou aí uma história que vinha uma proposta irrecusável para Elias, etc. O Rica Perrone falou com Robson Caetano e disse que ele negou. Ele não vem. A gente nunca sabe o que vai acontecer do Elias. Ao mesmo tempo que ele fala que ele quer muito ficar, a diretoria fala que quer que ele fique, mas todo dia tem algum boato. Ou é a China, ou é o Flamengo, ou é o Oriente Médio. O que vai acontecer com o Elias, Vessone? Eu acho que o Elias, aqui no futebol brasileiro, em relação... Acho que o único clube que pode levá-lo realmente é o Flamengo, por interesse, porque tem dinheiro, enfim. Eu acho que o Flamengo segue na luta e segue vivo nessa disputa. O Elias tem 4 jogos. Enquanto ele não fizer o 7º jogo, acho que segue viva essa chance. Então ele faz o 5º agora no meio de semana, faz o 6º no final de semana. Então até a próxima semana fica viva essa possibilidade. Então eu não descarto ainda não, porque existe a possibilidade sim. O Flamengo está precisando de jogador, tem o dinheiro, o Corinthians ainda tem, se não me engano, 3 parcelas de 1 milhão de euros para pagar para o Sport. O Corinthians transferiria essa dívida ao Flamengo, se for o Flamengo, por exemplo, deixaria de pagar essas 3 parcelas de 1 milhão de euros ao Sporting, e o Flamengo, claro, subiria o salário dele. Então acho que não está descartada a possibilidade. Ao mesmo tempo, o Elias sabe que está bem ambientado, o torcedor gosta dele, enfim, sabe que o time do Corinthians é mais forte que o do Flamengo, tem chance de brigar por coisas maiores do que o do Flamengo também. O jogador pensa muito nisso, sabe que a tendência é de menos pressão no Corinthians até do que no Flamengo em termos de resultado. Então acho que deve estar ponderando tudo isso. O Flamengo também fez um esforço muito grande agora para trazer o Guerreiro, um salário muito alto. Essa história acho que ainda vai rodar alguma coisa. Acho que algum capítulo novo deve ter aí, pelo menos nos próximos 7, 10 dias. Acho que alguma coisa tem. Se eu fosse apostar, eu apostava que o Elias fica. Agora, pelo menos até o final do ano, acho que o Elias, depois de tudo isso, fica no Corinthians. Pessoal, a gente já falou demais por hoje, muita informação para o pessoal que está ouvindo esse podcast número 6. E, Teleco, eu quero convidar todo mundo que está ouvindo, como é que é o Twitter do Podcast Timão? @podcasttimão. Podcasttimão, @podcasttimão. Quem quiser entrar, se inscreve no canal do YouTube também, porque daí quando tiver um podcast novo a pessoa já recebe, né não, Teleco? É isso aí, eu já tô colocando o link do canal hoje no Twitter. Legal, então um abraço, até a próxima, Teleco. Boa noite, vai Corinthians. Valeu, Vessone. Valeu, um grande abraço a todos aí, até logo. Tchau, tchau.